Deus é bom, Deus é maravilhoso. Avançaremos para a continuação do texto sobre a consciência negra. Vamos lá, jovem abençoado de Deus, ao segundo e ao terceiro questionamento, por favor. Segundo questionamento: qual a importância do tema consciência negra para a nossa existência em vida? Resposta: antes de efetivamente respondermos a este questionamento, atenção a estas informações a seguir. De acordo com Amanda Rossi, em artigo publicado na BBC News Brasil, dia 7/8/2018, navios brasileiros e portugueses fizeram mais de 9.000 viagens com africanos escravizados, e cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos, ao longo de mais de 3 séculos. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios portugueses e brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente astronômico e de grande importância, capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da sociedade brasileira. E como impactou? Observemos, portanto, população de escravos ao longo do século XIX. O contingente de escravos em 1818 era de 1.930.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos em 1864 era de 1.715.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos em 1874 era de 1.540.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos em 1884 era de 1.240.000 pessoas. O contingente de escravos em 1887 era de 723.419 pessoas na condição de escravos. Fonte: João José Reis, historiador e professor de História. Para alargarmos o contexto, população brasileira total estimada. Na década de 1810, a população brasileira estimada era de 4 milhões de pessoas. Na década de 1860, a população brasileira estimada era de 8 milhões de pessoas. Na década de 1870, a população brasileira estimada era de 9 milhões de pessoas. E na década de 1880, a população brasileira estimada era de 10 milhões de pessoas. Na década de 1810, podemos observar que cerca de 48% da população total brasileira era composta por população escrava. 48 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil, na década de 1810, eram escravos. Quase a metade do todo da população há cerca de 200 e poucos anos atrás. Na década de 1860, podemos considerar que cerca de 22% da população brasileira era composta por população escrava. 22 de cada grupo de 100 habitantes no Brasil, na década de 1860, eram escravos, há cerca de 160 anos atrás. Na década de 1880, podemos perceber que 7% da população escrava, 7 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil, na década de 1880, eram escravos, há cerca de 140 anos atrás.
e em 13 de maio de 1888, há 133 anos atrás, houve a abolição da escravatura no Brasil, o último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão. Retomando, e em 13 de maio de 1888, há 135 anos atrás, houve a abolição da escravatura no Brasil, o último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão. Há 135 anos atrás, em termos historiográficos, há 1 minuto atrás. Se considerarmos que a escravidão no Brasil durou mais de 350 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil, e também se considerarmos o modo como se deu o fim da escravidão, sem amparo de políticas públicas governamentais para incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho brasileiro, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, das nossas cidades, da nossa educação, da nossa organização econômica, das nossas políticas públicas, da nossa industrialização, do nosso setor de comércio e prestação de serviços em geral e financeiros, e do nosso direito. Por tudo exposto e respondendo ao segundo questionamento, podemos compreender a importância do tema da consciência negra para a nossa existência social. Terceiro questionamento: o que ganhamos ao incorporar essa reflexão sobre a consciência negra à nossa experiência existencial? Resposta: dentre os muitos ganhos, podemos destacar o não reducionismo da reflexão sobre a consciência negra, a questão do racismo. Não que essa questão seja menor, de modo algum, porém, cedermos centralidade ao tema do racismo em detrimento e abandonando as descrições do processo socioeconômico histórico e suas respectivas vinculações com o momento presente, acabamos por tecer e constituir uma conversa capenga, tacanha, caenstra e empobrecida, totalmente descontextualizadas socio-historicamente, explicando nada e fazendo reflexão nenhuma, reforçando, portanto, ainda mais os preconceitos e os erros históricos interpretativos. Maravilha, coisa boa! 3 questões fundamentais sobre a reflexão da consciência negra. Muito importante, precisamos compreender sobre os processos socioeconômico-históricos do desenvolvimento do nosso Brasil, para não falarmos bobagens, para termos a consciência de que precisamos compreender muito sobre o fato mais importante da história do Brasil, que foi o modo como se deu o fim da escravidão por aqui nestas terras. Brasil, o último país das Américas a pôr fim ao processo de escravidão. É isso. Muito obrigado, jovem GPS. Que Deus te dignifique cada vez mais. Amém.